E essa época do ano, entre os meses de outubro a fevereiro, é o período ideal para o transplante de mudas de árvores de frutas cítricas para a terra. Então, se você pretende cultivar aí na sua propriedade laranja, limão ou tangerina, por exemplo, dá uma olhada nas dicas que o engenheiro agrônomo e professor do curso de agronomia do Centro FAG, Jorge Geller, traz para vocês. O plantio dos citros, a recomendação pelo zoneamento agroclimático, segundo o Ministério da Agricultura, inicia agora no comecinho de outubro e se prolonga, inclusive, até o final de fevereiro e março, né? A citricultura é o cultivo de plantas cítricas, conhecidas comumente aí como laranjas, tangerinas e limões. Com relação à instalação do pomar, o produtor deve observar as questões de espaçamento, né, bem como a confecção ou a produção da cova em que ele vai implantar a espécie frutífera, né? Para laranjas, o espaçamento é um pouquinho mais alongado, um pouquinho maior na entrelinha, né? Talvez aí 5, 6, até 7 metros na entrelinha. E dentro da linha, né, ele poderia fazer de 5 a 6 metros uma planta da outra, tá? Então, para as laranjas, que são plantas que vão crescer nesse tempo de produção, exige um espaçamento um pouco mais alongado. Para tangerinas e limões, o espaçamento entre linhas pode ser um pouquinho mais reduzido, algo em torno de 3,5 metros, 4 metros até 5 metros, né, na entrelinha, com plantas distantes entre si 3 metros a 3,5 metros até 4 metros. Tá? Esse é o pomar adequado. Claro que esse espaçamento o produtor vai adequar conforme a área que ele tem. Se é uma pequena propriedade, ele vai acertar naquele canto, naquela área que ele imaginou fazer o pomar, né? Já para a produção comercial, que na região não existe muito, né? E aí ele deve seguir mais ou menos normas que existem aí de recomendação. Com relação à instalação da muda, então antes disso, um tempo antes, 3 a 4, 5 meses antes, o produtor já deve saber que tem que fazer uma cova, né? Normalmente a gente recomenda uma cova de 50 por 50 por 50, 50 de largura, 50 de comprimento e 50 de profundidade, né? Uma cova bem grande, né? De formas que depois ele retire o solo, misture aquele solo com adubação orgânica e também já coloque os adubos químicos na cova, né? Principalmente o fósforo, tá? E misture bem e coloque o calcário também, eu esqueci de dizer que o calcário é fundamental, né? Um tempo antes, de formas que esse solo vai se enriquecendo. E depois, na hora de plantar, ele vem com a muda e coloca naquela altitude, né? Com o colo da planta na altitude que estava no saquinho, ou no jacá, ou no local que ela veio do viveiro. Não afundando muito e nem ficando para fora, tá? Então ele instala a muda, irriga, vai irrigar bem no início, porque a planta vai demandar umidade para pegar, na verdade, né, para que comece a produzir raízes, né? E a partir daí, então, daí uns 6 meses, ele inicia de novo, né, adubação em cobertura, colocando alguns adubos como nitrogênio e potássio na região da cova, né, na região onde as folhas abrangem, né? Então fazendo uma coroa ao redor da planta, né, que seria adubação de cobertura, seria uma adubação em que a planta iria então aproveitar a partir daí, até a produção. Aí depois vem as adubações de produção.